Hajime Kashimo é um personagem muito poderoso na série de Jujutsu Kaisen. Ele hypou todos os fãs para sua técnica amaldiçoada de uso único, que estava reservada para Sukuna. E quando finalmente mostrou, foi meio que até uma decepção. Na verdade, esse vídeo inteiro aqui é para lhe provar como o Hajime Kashimo foi trapaceado, sabotado, roubado pelo autor. Isso mesmo, e calma, eu não vou tirar o mérito da vitória do Sukuna, não, mais do que merecido. O Rei das Maldições matou o Kashimo mesmo, porque ele é capaz disso. A sabotagem vem de outro ângulo, vem das más intenções do Gege Akutami em trabalhar o personagem e a construção real para sua habilidade. Fique até o final desse vídeo que você vai entender o meu desabafo, pois sou muito fã de Hajime Kashimo. Olá galera, sou Ginkgo Tassiano, bem-vindos ao canal. E galera, já fiz um vídeo parecido com esse, meio que em Shumatsu no Valkyrie, onde tivemos a luta do Qin Shi Huang e do Hades. E o Hades foi... Não é que o Qin não tinha mérito em vencer o Hades, e sim que o Hades tinha uma construção preguiçosa e mal esforçada para fazer dele um rival ou para corresponder às expectativas do fã. E isso aqui foi o mesmo caso na composição da habilidade do Hajime Kashimo e até um pouco no seu desempenho em luta. Mas vamos em ordem. Vamos lembrar o quão forte é o Hajime Kashimo em Jujutsu Kaisen. Hajime é um feiticeiro de 400 anos atrás, absurdamente forte, conhecido como um deus do relâmpago, que deixava cadáveres de inimigos no campo de batalha. Sua habilidade principal é no combate corpo a corpo, assim como sua referência. Esse combate corpo a corpo é gerado e reforçado por sua energia amaldiçoada eletrificada. Cara, o Hajime, além de se revestir de energia amaldiçoada para reforçar os seus golpes, sua velocidade e tal, a energia amaldiçoada dele se comporta como eletricidade. Quando ele lhe dá um golpe, mesmo que você reforce sua defesa com energia amaldiçoada, ao colidir, ao bloquear, ao tocar no Hajime Kashimo, a descarga, a corrente elétrica passa para o seu corpo, afetando os seus nervos, diminuindo sua velocidade, sua reação. E isso é muito apelão. Porém, eu admito que no meu review fui completamente enganado em achar que a eletricidade que o Hajime manifestava, manipulava, era em si sua técnica amaldiçoada. Não, não era. Mas muitos de vocês me corrigiram naquela época e estavam certíssimos. Isso era apenas a sua energia amaldiçoada com propriedades especiais. Propriedades essas que se comportavam como eletricidade, como uma descarga elétrica. No final da luta dele contra o Hakari fala que não há méritos em ganhar do Hajime porque o Hajime não mostrou sua técnica amaldiçoada a ele. Hajime escondia uma verdadeira técnica amaldiçoada que não usou contra o Hakari. E o motivo foi aquilo que hypou e implantou no coração da fandom um vigor de querer ver esse homem lutar, de querer ver a luta dele contra o Sukuna. A gente chega tava babando, espumando pra ver uma luta épica contra o Rei das Maldições. Hajime responde nesse capítulo que a sua habilidade amaldiçoada só pode ser usada uma vez e será contra o Sukuna. Hypou geral. Então eu pensei na época, pô, habilidade de uso único, só pode usar uma vez e acabou, e ele está guardando contra o Sukuna. Essa habilidade dele é um voto? Se comporta como um voto? Ora, tem habilidades de Jujutsu Kaisen que já se comportam como um domínio, como uma barreira. É praticamente uma expansão do domínio já configurada, atrelada à técnica, que é o caso do Higuruma, do Hakari. Então pode ter técnicas amaldiçoadas para feiticeiros que já se comportam como um voto. A técnica do Hajime é um voto para fortificá-la, em que ele só poderá utilizá-la contra um oponente de sua vida. Ou a técnica do Hajime em si poderia se usar contra vários inimigos, mas ele fez um voto vinculativo para só usar sua habilidade amaldiçoada especificamente contra o Sukuna. Foi isso que eu pensei, que muitos pensaram na época. Pô,
Hajime fez um voto para só usar a Tekka contra o Sukuna. Então quando ele finalmente liberar essa Tekka, a Tekka vai estar muito braba. Vai ganhar o poder desse sacrifício, o poder dessa restrição, que é o voto vinculativo que ele fez. E eu já tava esperando, tem vídeo aqui teorizando como seria a Tekka do Hajime, espada do relâmpago, caramba. Um voto para aumentar drasticamente o poder da Tekka, meus senhores, faz mais sentido do que realmente veio a ser a Tekka do Hajime Kashimo. A Tekka dele revelada se chama Genju Kohaku, que significa besta mística de âmbar. Ela reconstrói a carne do próprio Hajime Kashimo para manifestar todos os fenômenos ligados à eletricidade quanto possível, transformando o corpo nele meio que em uma besta. O corpo dele transcende o reino humano. Só pode usar uma vez antes da sua carne entrar em colapso. É uma transformação gradual e forçada. Senhores, essa é a explicação. É uma transformação que transcende tanto o Hajime dos padrões humanos que só pode ser usado uma vez, porque a carne dele não poderá regredir a ser humano de novo. Será deforme. A carne dele será destroçada no processo de evolução gradual. Poderoso bastante, mas tem umas coisas aqui que se o autor tivesse a boa vontade, ele poderia usar para não limitar tanto o Hajime com essa habilidade aí autodestrutiva. Primeiro vamos citar como foi as transformações do Hajime Kashimo e algumas de suas vantagens em meio ao combate contra o Sukunão. Ele foi se transformando à medida que lutava. Os coques do cabelo ficaram semelhantes a chifres, suas mãos viraram garras afiadas e construiu meio que uma carapaça de energia amaldiçoada semelhante a chamas, a descargas elétricas. Seus reflexos e velocidade se aceleram constante no campo de batalha. Sinais elétricos do cérebro são otimizados, podendo fazê-lo reagir a quase tudo. Foi construído em sua boca um troço que emite ondas sonoras que destroçam o alvo, achando a sua frequência natural de ondas. Ondas eletromagnéticas geradas pela sua boca de ventosa lá, que conseguem vaporizar objetos sólidos. E o cara continuou se transformando à medida que a luta avançava. Um terceiro olho que deu-lhe capacidades de visão de raio-x. Disparava poderosos raios de sua mão. E Deus sabe mais o que ele iria se transformar à medida que a transformação, a metamorfose da besta mística fosse avançando. E meus senhores, é aqui que tá o meu inconformismo. Pô, forte e sair, brabo e sair. Mas cara, isso não era pra matar o Kashimo. Isso não era. Um voto de uso único pra mim faz mais sentido pro autor limitá-lo. Cara, morrer para a sua própria transformação, na sua própria técnica, tem conceitos no próprio Jujutsu Kaisen que poderiam driblar isso se o autor quisesse. Vocês entenderam? O que mata aqui é a mudança corporal, é a transição corporal. Mas tem personagens que já driblaram isso. Já transcenderam seus aspectos humanos em vida. Porque o Hajime, com uma técnica que faz isso, não poderia alcançar o mesmo estágio. Sukuna e Tengen passaram para algo que não é humano sem precisar morrer, sem precisar de super transformação, super habilidade para a transição da carne. Eles surgiram, Tengen não, Tengen foi evoluindo com o tempo, mas a própria técnica do Tengen permitiu que ele transcendesse do humano para algo mais próximo à maldição, sem ter as sequelas de morrer. O Sukuna em si, não sabemos direito o que o Sukuna é, mas ele absorveu seu próprio irmão gêmeo lá no útero. Ele nasceu com um corpo de 4 braços, um corpo com uma anatomia que desafia o senso humano. E embora feiticeiro, ele foi indo cada vez mais para o território que não pertence mais ao ciclo vital da humanidade. Ele é uma maldição, ele é o rei das maldições. Então, galera, dois transcenderam. Porque o cara que tem a técnica que faz com que ele transcenda o que é ser um humano, tem que morrer para sua própria técnica. Porque o autor disse isso, porque o autor quis isso. Ou só posso usar uma vez que eu deixo de... Cara, personagem... Por que o Hajime não pode alcançar um estágio igual ele se aproxime mais de maldição, com essa transformação aí, com sua técnica amaldiçoada, mas que perca apenas a sua humanidade, a sua forma física, mas não perca sua vida?
Porque é a própria técnica do cara, porque ele tem que se matar pra usá-la. Primeiro, como é que ele sabe o que a técnica dele faz? Como é que ele treina a própria técnica amaldiçoada se ele só pode usar ela uma vez? Se só pode usar uma vez, como é que ele treinou a primeira vez pra saber que ele faria isso e que morreria no processo? Não faz sentido. Essa composição da técnica do Hajime, pra mim, é feita com muita má vontade. Era muito melhor que fosse um voto. Ele escolheu o Sukuna como inimigo, ia com o Sukuna até o fim, guardou ela e ela é potencializada porque ele guardou ela para o Sukuna. Percebam que minha crítica é sobre a composição da técnica amaldiçoada do Hajime, que não era para ter um dano colateral tão grande para ele. E mesmo assim, toda a minha crítica aqui é só nessa composição, pois não afeta em nada a vitória de Sukuna, pois o desempenho do Hajime Kashimo, morrendo ou não, foi com a utilização da técnica em sua evolução constante contra o Sukuna. Ele não morreu pela própria técnica, ele morreu pelo Sukuna, então faz diferença nenhuma qual a finalidade, qual o âmbito final para a técnica do Hajime Kashimo, se ele iria morrer mesmo que vencesse Sukuna ou não. Não importa isso, porque ele morreu durante a batalha. Então, a crítica que eu trago aqui não tira a vitória do Sukuna. A crítica que eu trago aqui é na composição do Gege Akutami naquele gato Ciclopes, em não dar algo mais bem planejado, mais lapidado e igualmente vantajoso ao Hajime Kashimo. Cara, o cara pra mim tem mais aptidões e versatilidades frias, táticas, com as próprias habilidades com energia amaldiçoada eletrificada do que a sua transformação bestial, que vai deteriorando o próprio corpo, que vira uma bomba relógio. Era para ele gozar de privilégios, já que a sua energia amaldiçoada já lhes dá tanta vantagem na sua forma base, no seu desempenho normal em combate. Então sua técnica núcleo, sua técnica raiz, sua técnica inata tinha que ser algo que não fosse autodestruído. Deixa o cara transcender o que é ser humano. Outros não fizeram isso, é a própria técnica do cara. Não faz sentido pra mim. E aí, vocês engolem essa composição da técnica de Hajime Kashimo? Vocês acham que ele foi trapaceado, roubado pelo autor de Jujutsu Kaisen? Diga aí nos comentários. Queria muito falar desse personagem porque eu amo muito ele, eu gosto e sou fã da habilidade, até dessa técnica roubada aí, dessa técnica trapaceada. Mas eu sou muito fã do Hajime Kashimo e tudo que o cerca em Jujutsu Kaisen. Queria mais abordagem, queria melhor desempenho, vou ficar querendo. Forte abraço pra todos vocês que me acompanharam até aqui. Tamo junto e se liguem no canal. Dá aquele like maroto, compartilha esse vídeo e a gente se vê por aí. Um abraço e valeu!